Obrigado. Vamos continuar com a nossa sessão do dia 21 de outubro de 2020, parte da tarde, 14 horas, turma 3401. Para prosseguimento à votação dos itens da pauta, retomando pelo item 180, recorrente Jumil Justino de Moraes, relatoria do conselheiro Ronaldo Souza Dias. Por favor, Ronaldo, com a palavra. Senhor presidente, é provável que com esse aqui a gente já consiga fazer os 9 processos que estão aí da Jumil. Ótimo. Tem 4 processos que eu vou falar alguma coisa, 4 assim, parecidos, meio destacados, mas é coisa rápida também. Então vamos lá, vamos tentar sintetizar isso aqui. Recurso voluntário contra o acórdão da DRJ, isso aqui eu não sei, esse símbolo, considerou improcedente a manifestação de conformidade, interposta contra despacho decisório que reconheceu parte do direito creditório. Desculpa, doutor Ronaldo, você está lendo o final 2009-42? Não, esse é o 46, aquele 42 são aqueles da Kimberly, né? Ah, tá, desculpa, é o final 2010-46, né? É o 46. Tá, ok, desculpa. Ele começa Obrigado. com 13. Tá ótimo, obrigado. Então, recurso voluntário, ok, ressarcimento de IPI do segundo trimestre de 2004. Esse processo aqui talvez lembre um pouco o processo que a conselheira Fernanda acabou de fazer, mas não é exatamente o mesmo problema. Então, do pedido do despacho decisório, o ressarcimento de IPI do segundo trimestre de 2004, solicitado na PERDECOMP, número tal, apurado pelo estabelecimento tal, são um valor de 181 mil. O despacho decisório reconheceu o direito creditório a favor da interessada no montante de 114 mil, argumentando que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado em razão de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PERDECOMP. Bom, o relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então. Então, vou ler só alguns pedacinhos. Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo credor de IPI apurado no segundo semestre de 2004 e que o indeferimento e a não homologação se deveu a ressarcimento em período subsequente. Regularmente cientificado, aí diz aí que o contribuinte falou na manifestação, vamos pegar só esse finalzinho aqui. O contribuinte entende que os erros citados, é a citação da citação do segundo pedacinho aí, que os erros citados no preenchimento do PERDECOMP podem ser a causa da sua não homologação, pois o livro de registro de apuração do IPI foi escriturado corretamente e sempre com saldo credor suficiente para cobrir o débito, inclusive na fiscalização efetuada em 2010. Não foi encontrada nenhuma irregularidade na apuração dos créditos. Então, está alegando, basicamente, um erro no próprio PERDECOMP, da decisão de primeiro grau. O acordo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a manifestação para considerar tacitamente homologado o débito de 2.930. Então, não alterou nada, mas percebeu que tinha uma declaração que já havia passado o prazo de 5 anos para efeito de homologação tácita. Vou ler só os primeiros pedacinhos aqui da decisão. Em primeiro lugar, analisaremos a alegação de que houve erro no valor do saldo credor,
já que este difere do saldo escriturado no livro de apuração do imposto. Parece-me que o manifestante está confundindo os conceitos e os instrumentos que envolvem a compensação declarada e o livro de apuração do imposto. Uma coisa é o preenchimento do livro e o saldo credor do imposto acumulado no final do período. Outra é o valor que pode ser ressarcido ou compensado deste valor. Primeiro, deve ficar claro que somente os créditos escriturados no trimestre calendário de referências podem ser ressarcidos. Isso aí lembra o processo que nós acabamos de discutir. Depois, deve-se ter em conta, mas o relevante não é isso, o relevante é o que vem aqui na sequência. Deve-se ter em conta que o saldo inicial da apuração é o saldo credor do livro de apuração do IPI, subtraído do valor dos créditos cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Então, depois que você transmitiu, você foi subtraindo mais algumas coisas. Essas algumas coisas aí é que levou ao despacho decisório não reconhecer a integralidade do pedido. Então, vamos lá, vou ler mais esse pedacinho que está em negrito. Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo corresponde ao saldo credor apurado ao final do trimestre anterior, ajustado pelos valores dos créditos compensados em perde-comp de trimestres anteriores ao pedido. Tá? Vamos ao recurso voluntário. Presidente. Pois não, João? Só apenas uma questão de ordem, longe de mim querer atrapalhar o nobre conselheiro Ronaldo, é que eu verifiquei que o conselheiro Oswaldo caiu. E apenas... Eu estava olhando para uma outra tela e não vi isso. Pois é, eu quis esperar ele terminar o raciocínio, apenas para que o senhor presidente possa deliberar. Eu vou ligar para o Oswaldo. Se continuamos ou se aguardamos ele retornar, apenas para também não perder as informações aqui do relator. Eu já estou ligando aqui para o Oswaldo. Talvez sugira a interrupção aí da gravação? Ou... Não. Bem que a questão aqui é bem tranquila, né? Não sei se vai ter... Sim. É apenas uma questão mesmo de ordem nesse aspecto. É um problema técnico, né? Deve ter sido, sei lá, sinal, alguma coisa só... É um segundo aqui, em segundos aqui a gente vê isso. Aqui no Sudeste está chovendo bastante. Só vou fechar o áudio aqui. Chove aqui, cai lá, cara. Leonardo, você está onde, Leonardo? Eu estou em São Paulo. É em São Paulo, capital, né? Ontem aqui estava uma tempestade. Aqui não está chovendo, rapaz. Está chovendo no teu bairro, Carlos? Eu não sei... Não, hoje de manhã estava um dia lindo, agora está um pouquinho nublado, assim, mas dá para ver um azul lá atrás das nuvens ainda. Rapaz, aqui na minha rua, todas as lixeiras viraram, cara. Agora pode ficar tranquilo que sexta-feira, fim do dia, sábado de manhã vai chover. Isso está garantido. Aqui está um sol maravilhoso, o dia está lindo demais, velho. Há 2 fins de semana já que está assim. Até aproveito também, presidente, aqui está caindo aquele famoso pau d'água, uma chuva... Mas a gente já sabe que daqui a 2 minutos vai acabar. 2 minutos e 45 segundos acaba. É verdade. Apesar de que essa época não é a que acaba rápido, né? Normalmente chove o dia todo. E tem Ronaldo, vou te pedir para continuar a leitura, porque não chamou o celular do conselheiro Oswaldo, chamou bastante, mas ele não atendeu, deve estar tentando recuperar lá a conexão. Quando ele chegar, eu posso fazer uma síntese. Isso. Vamos continuar. No recurso voluntário, aí vamos ler alguns parágrafos. Eu já sintetizei aí, vamos ler um pouco. Na parte vencida, o respeitável acórdão invocou o artigo 76 da EN 900 para fundamentar seu decisum quanto à impossibilidade da primeira instância administrativa de retificar declarações, sendo possível somente até decisão administrativa, e que tal competência é da Delegacia da Receita. Em suma,
falta competência às instâncias julgadoras para retificar e, consequentemente, homologar compensações realizadas, desde o pedido inicial diverge do pleiteado na manifestação. Aí tem um ponto relevante, que no recurso, ele diz assim: inicialmente, cumpre salientar que em nenhum momento o contribuinte recorrente requereu, em sua manifestação de conformidade, retificação das perdicompes, mas tão somente a homologação das compensações realizadas. E como razão de seu pedido, a comprovação da insuficiência de dados lançados no perdicomp, notas canceladas, devolução de mercadoria, etc., comprovados em seus livros de apuração de IPI. Ademais, através da manifestação de conformidade nos termos do atual IN 17 e 17. Oswaldo aí de novo. Foi mal, desculpa, gente. Eu perdi hora aqui, eu me enrolei nos problemas e perdi hora, desculpa. Tá, se precisar, eu faço uma síntese. Vou continuar lendo aqui o recurso voluntário, mas se precisar, eu faço uma síntese na hora do voto. Oswaldo, abre aí o voto na caixa do Ronaldo, tá? É o final 2010-46. O Ronaldo está fazendo a leitura agora na página 6, tá? Então, ademais, através da manifestação de conformidade, nos termos da IN 17, o artigo 135 não só é permitido às instâncias julgadoras reconhecer o direito creditório e, consequentemente, homologar a compensação, como também é dever de ofício da autoridade julgadora rever veracidade e legitimidade de direitos creditórios invocados pelos contribuintes nos termos do PAF. Em último caso, a autoridade julgadora deveria ter solicitado diligência fiscal a fim de sanar a divergência de informações. Ainda, a respeitável decisão considerou que, esse item também é importante, a respeitável decisão considerou que as cópias do LAIP relativos ao período não são suficientes para demonstrar o crédito utilizado, que decorre basicamente de estorno de débitos e outros débitos, sendo necessário cópias de documentos como notas fiscais de devolução, retorno de mercadorias, cópias das notas fiscais canceladas nos termos do artigo 67 a 173 e outros artigos aí do RIP. Ele contesta, isso que ele acabou de sintetizar é a posição que ele entendeu e realmente é essa a posição do acórdão, primeiro grau. E a refutação dele é a seguinte: também não merece acolhida respeitável entendimento, pois os livros revestidos de suas formalidades são provas cabais, hábeis e idôneas para demonstrar as divergências de informações e, portanto, totalmente despropositada, juntada nos autos de todas as notas fiscais e documentos relativos à escrituração do LAIP. Ora, as informações contidas nos livros fiscais presumem-se verdadeiros e fazem prova a favor do contribuinte. E, se assim não fosse, não haveria qualquer utilidade dos livros fiscais. Então, é basicamente isso. Vamos ao voto. Qualquer coisa eu retomo. Então, eu sintetizo aqui. De um lado, o colegiado de primeiro grau firmou o entendimento que o estabelecimento possuía um certo saldo credor, mas que parte deste crédito for utilizado em meses posteriores para o abatimento de débitos do IPI, em conta gráfica do imposto. Fato que diminuiu o montante ressarcir ou compensar. De outro lado, a recorrente argumenta que o citado demonstrativo não se presta para análise do crédito, tendo em vista que o contribuinte recorrente se vale do livro de apuração para justificar seu erro no preenchimento dos perdicompes, e que, mais uma vez, roga-se pela verdade material, não havendo qualquer justificativa legal para a recusa dos livros, como prova da divergência de informações enviadas nos perdicompes. Então, isso aí realmente é a síntese da síntese. Depreende-se que, já é o meu entendimento, que a recorrente pretende, por via recursal, retificar a perdecomp,
original para o fim de alterar o valor do saldo credor pleiteado e, desta forma, reformar o resultado desfavorável contido no despacho decisório. Porém, tal não é possível e a justificativa é a mesma da primeira instância de julgamento, aplicável em segundo grau com mais razão ainda. A recorrente alega, contudo, que através da manifestação de conformidade nos termos da atual IN 1717, não só é permitido às instâncias julgadoras reconhecer, como também é dever de ofício da autoridade julgadora rever a legitimidade dos direitos creditórios invocados pelos contribuintes nos termos do pacto. Diferente do que alega a recorrente, o dispositivo citado, artigo 135 da IN 1717, faculta ao contribuinte o recurso do prazo de 30 dias contra o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da DECOMP, reconhecendo a aplicação do decreto 7235, parte ao contencioso daí resultante, nada dispondo a respeito de retificação da PEDECOMP transmitida e já apreciada na unidade de origem. E, nomeado ou não de retificação, o propósito de alterar dados com potencial impacto no direito creditório requerido é, de fato, retificação. A recorrente alega que não deu retificação das PEDECOMPs, mas homologação. Contudo, para atendê-lo neste pleito, seria necessário retificar, aumentar o crédito requerido, pois todo o crédito ressarcível fora reconhecido e a parte não reconhecida já havia sido utilizada. Assim, em outros termos, o contribuinte pleiteia retificar o seu pedido. No entanto, na mesma IN citada, a 1717/17, a retificação do PEDECOMP encontra disciplina no capítulo 7, artigo 106 a 116. Trata-se de normatização detalhada que não alcança o pretendido pelo recorrente. Aí eu cito ela aí toda, né? Decorre da disciplina acima normatizada que a retificação do pedido de ressarcimento ou restituição ou da declaração de compensação deve ser requerida pelo sujeito passivo, a contrário senso, não pode ser promovida de ofício pela administração. Além disso, o pedido de retificação deve ser formulado mediante documento próprio, gerado por meio de programa específico. Vale dizer, não pode ser incluído em recursos, em manifestação de conformidade ou em recurso voluntário, contra decisões já exaradas, pois tais recursos não alcançam tal propósito. Mais ainda, o pedido de retificação deve anteceder a decisão administrativa, isto é, ao despacho decisório da autoridade fiscal que apreciou o pedido. Por último, não se vislumbra no dispositivo citado ou em qualquer outro da IN 1717 hipótese de retificação de ofício, de pedido de ressarcimento. Assim, entende-se como incabível a pretensão do contribuinte em sede recursal de retificar o pedido para ampliar o crédito requerido, pois, se admitido, afrontaria toda a disciplina regulatória do procedimento em exame, causando riscos desnecessários ao controle administrativo do crédito. Observe-se que a disciplina procedimental realizada mediante a IN citada e as anteriores dispunham no mesmo sentido, foram legalmente autorizadas pela própria lei instituidora da declaração de compensação, no parágrafo 14 do artigo 74, nós conhecemos, e também no artigo 11 da Lei 9.779/99, que nós também já conhecemos, que é esse que autoriza a Receita Federal baixar normas de procedimento. Ora, a contribuinte solicitou reconhecimento de direito creditório a título de ressarcimento de IPI. Porém, o despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito porque verificou ter sido utilizada a outra parte. A decisão ACOR reiterou ter sido crédito parcialmente utilizado em meses posteriores,
para abatimentos de débito do IPI. A contribuinte alega que o demonstrativo, esse demonstrativo que pega todos esses abatimentos posteriores, não se presta para análise do crédito, tendo em vista que se vale do livro de apuração para justificar seu erro no preenchimento das perdicompes. Na verdade, os registros nos livros fiscais e contábeis fazem prova a favor do contribuinte. Aí eu estou já abordando essa segunda questão. Fazem prova a favor do contribuinte apenas quando amparados por documentos hábeis e idôneos, que não vieram aos autos. Assim, não prevalece o argumento do recorrente quando afirma que os livros revestidos de suas formalidades são provas cabais, hábeis e idôneas para demonstrar divergência de informações e, portanto, totalmente despropositada, ajuntada nos autos de todas as notas fiscais e documentos relativos à escrituração do livro. Observe-se a disciplina a respeito do tema. Aí eu cito aí o Regulamento do Imposto de Renda, que diz que a escrituração mantida com as observações das disposições legais fazem prova a favor do contribuinte quando comprovados por documentos hábeis. Eu cito o Regulamento do IPI, artigo 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário em seus livros fiscais, à vista do documento que lhe confira legitimidade. E o artigo 383 também do Regulamento de IPI. Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em ordem, tal, sem rasuras. E para exibição aos agentes do fisco. Quer dizer, aqui, na alegação de que há um erro na Perdicomp amparado pelo livro, e com a pretensão de que a administração faça a revisão com base nisso, ele deveria trazer mais do que os livros. E, finalmente, o CTN. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de lançamento efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos. E, por último, cite-se o parágrafo 1º do artigo 147 do CTN, que também incide no caso, uma vez que se visa reduzir tributo. A retificação do classe é esse que todo mundo conhece também. Porém, mesmo se tal erro fosse comprovado, o que não é o caso, não poderia ser sanado em sede de apreciação de recurso, pois redundaria em retificação da Perdicomp por vias transversas, o que violaria as normas regulamentares legalmente autorizadas e estabelecidas pela administração fazendária. Acrescente-se que, além de inadequado, o procedimento representaria flagrante violação da competência da autoridade fiscal de origem para apreciar os pedidos de ressarcimento e restituição e declarações de compensação. Aí voltamos a IN 17. Finalmente, destaque-se que o CARF vem decidindo nessa linha de entendimento. Aí eu cito, não sei se tem algum aqui da nossa turma, tem um aqui da nossa turma, que é o último aí, votado por unanimidade, em 31 de janeiro de 2019. Deve ter mudado bastante a composição, mas diz assim: o pedido de restituição de ressarcimento ou reembolso somente poderão ser retificados por seu passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa. Do exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento. Conselheiro Oswaldo. Bom, acho que são alguns pontos. Ele apresentou um demonstrativo para fazer essa decomp. E esse demonstrativo que ele apresentou não bate com a LAIP. Ou a fiscalização analisou as contas dele e falou assim, não, esse crédito que você está pedindo realmente não foi consumido nesse período. E tem uma diferença entre uma coisa e a outra. Porque se a fiscalização
a partir do pedido da DECOMP, analisou a escrituração que, em parte, seria compartilhada entre ela e o contribuinte, e chegou à conclusão de que parte dos créditos do trimestre foram consumidos em períodos posteriores, o que é justamente que a gente discute a exaustão no caso de créditos temporâneos, que a fiscalização fez justamente o que a ANB determina, é isso que tem que fazer, é uma coisa. Agora, a segunda coisa é, o contribuinte apresentou um demonstrativo, ok, aí depois vem a manifestação de conformidade e falou, opa, não, esse demonstrativo que eu fiz está errado. Então, eu estou apresentando aqui para você conferir a LAIP, o livro de apuração do IPI. Aí o cara fala, não, realmente, se você tinha um crédito maior, foram consumidos, continuaram sendo consumidos, mas isso vai resultar lá no fundo, no fim das contas, também num crédito maior. Aí eu entenderia plenamente possível, desde que demonstrado, porque nós acabamos de decidir um acordo de relatoria da conselheira Fernanda, inclusive eu compartilhava exatamente a mesma posição que você, conselheiro Ronaldo. Mas eu fui convencido pela conselheira Fernanda, e com base, inclusive, no voto que foi a conselheira Fernanda, já me convenceu. Depois veio uma parte do conselheiro Lázaro, que me convenceu mais ainda, apontando uma solução de consulta POSIT, que permite a retificação de declaração de compensação a qualquer tempo. Aí a gente entraria na questão probatória. A LAIP é suficiente ou não? Me parece que, no mínimo, para verificar, seria suficiente. No mínimo, para verificar. É justamente o que nós pedimos em todos os outros casos. Me traga escrituração. Nesse caso, ele trouxe escrituração. Só um esclarecimento, posso fazer? Não, e nesse caso, a escrituração não foi retificada, ela estava correta desde o início, certo? Então, mais ainda, eu concordo contigo, Oswaldo. João Paulo. O contribuinte, ele não retificou o seu livro de apuração. Ele retificou, porque ele alegou que a PEDECOMP dele, na PEDECOMP dele, ele estava requerendo um direito creditório abaixo do que ele tinha direito. Então, ele fala em notas fiscais canceladas, em estornos. Então, isso parece ter implicado em alguma retificação do seu livro. Agora... Isso conseguiria ver nos autos, né? Oi? Isso a gente conseguiria ver nos autos, se teve retificação de escrituração, não? Talvez dê para ver. Mas desde a decisão de DRJ, a DRJ já diz que não havia outros elementos que amparassem essas alegações de estorno de crédito, além do livro que ele teria juntado. Esse que foi o ponto. Tá. Então, assim, ele tinha uma LAIP original. Com base nessa LAIP original, ele pediu uma DECOMP. Aí, depois, no curso do processo, ele falou assim, opa, esqueci das notas que foram estornadas na minha escrituração. Aí ele retificou o livro e, consequentemente, retificou a DECOMP. Aí sim nós teremos um outro problema. Qual foi o erro? Bom, o erro foi que eu não considerei na minha escrituração as devoluções. Bom, se eu não considerou as devoluções, aí cadê as notas das devoluções? Essa foi minha pergunta. Aí eu concordo. É isso que eu acho. Se a reescrituração ela é a original, ou se nessa retificação ele trouxe tudo que amparou a retificação, beleza. Se não é o caso, aí eu vou pelas conclusões.
Só um minutinho, vou pedir aí para a gente agora ouvir o conselheiro João Paulo. Fala, João. Não, sem problema. Era exatamente as coisas aqui que o conselheiro relator Ronaldo já fez, eu acho que são determinantes. Então, eu queria até pedir, presidente, estou tentando aqui baixar para confirmar e já também me manifesto nesse aspecto, tá? Porque eu acho que isso é relevante. Agora, conselheiro Ronaldo, essas notas fiscais de devolução foram juntadas agora? Não, foram analisadas pela DRJ? Não foram juntadas, não. Não foram, nem em recurso voluntário, tá? Não, justamente a DRJ firma esse ponto. E no recurso voluntário, a contribuinte ela poderia ter sanado isso, né? Pelo menos ficaria, nessa parte, ficaria resolvido. Mas ela simplesmente firma que os livros fiscais por si só são hábeis para comprovar sua tese. Que não precisaria dessas notas de devolução. Isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui no livro de apuração do IPI, tá? Não sei se mais alguém tá... Eu tô vendo o RV. Pelo que... No RV não, tô vendo a AMI, na verdade. Pelo que ele está dizendo aqui na AMI, ele apurou correto no LAIP, e na hora de preencher no DECOMP o saldo do período anterior, ele errou. Ele colocou 0 ao invés de colocar o saldo que ele estava descrito no LAIP. Como a apuração mensal e depois trimestral, né, para poder o ressarcimento, aí que deu a diferença do crédito. É isso que ele está dizendo. Se é esse o erro, o LAIP para mim é o suficiente. Não. Mas não deu diferença de crédito aí. Porque o crédito que ele pediu, subtraindo daquilo que ele utilizou na sequência, foi concedido. O único crédito que não foi concedido foi justamente aquele que foi comprovadamente utilizado após o pedido de ressarcimento. Mas tem uma diferença mesmo, viu, Ronaldo? Se vocês abrirem a folha 577 do e-processo, tem o demonstrativo de créditos e débitos, que é o primeiro, mas o que interessa mais aqui é o segundo. É o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível. Aquele até o mecanismo, é um bom exemplo aqui do que eu tinha falado aqui no processo anterior sobre como é feito o mecanismo. Aí quando a gente vai na primeira linha e primeira coluna, saldo credor do período anterior, não ressarcível, está tudo 0. Só que quando você vai no livro dele, tem um saldo credor lá inicial. O livro dele está na página 595. Ele diz que tem um saldo credor no período inicial anterior de 446.488. Na verdade, é essa a diferença. O que você está falando, Ronaldo, é a questão dele ter gasto, e realmente isso está demonstrado aqui no demonstrativo. Está demonstrado no demonstrativo, é que o demonstrativo apurou 258 mil, que ele teria direito, com esse saldo credor 0, e aí na página seguinte, na página 578, demonstra-se que esse valor foi consumido quando chegou na data de apresentação da DECOMP, que foi em outubro de 2008, o saldo que ele tinha era 114, o menor saldo credor nesse período foi 114.597.
Foi o que foi deferido. Então, realmente, os 258 que o sistema encontrou de saldo credor ressarcível no trimestre, ele não pode ser integralmente concedido ao contribuinte, porque ele foi gasto. Veja-se, quando o contribuinte apura no último dia do trimestre e no dia seguinte ele transmite a DECOMP, ou PER, aí beleza, bate aquele valor certinho. Só que quando ele passa um tempo longo, e foi o caso aqui, ele passou 4 anos para apresentar essa DECOMP, o saldo dele vai mudando ao longo do caminho. E aí a Receita vai considerar apenas o menor saldo credor, é aquilo que ficou disponível. Só que o que ele está falando é uma outra coisa. Todo esse cálculo que está aqui, ele parte do pressuposto de que o saldo credor inicial é 258. Não, que o saldo credor inicial era 0. Segunda tabela, olha aí, página 577, segunda tabela. Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível. Primeira linha, primeira coluna. Coluna do saldo credor de período anterior. Está tudo zerado. Então, na verdade, é essa a diferença. Aí, a DRJ tem muita decisão realmente nesse sentido de considerar isso uma retificação que não poderia ser feita. Na verdade, não é uma retificação de DECOMP, né? O que ele está discutindo aqui, teve uma DECOMP, teve uma decisão, ele agora está discutindo, eu tenho um crédito maior, o crédito era esse, eu errei e tal. Isso aí é matéria do julgamento. Não sei, a princípio eu estaria inclinado a fazer uma proposta de diligência para averiguar esse saldo dele de 446 mil. Para que a Receita pode ter um justificativo, pode dizer, não, porque o que é que acontece? Tem um outro detalhe. Por que é que muitas vezes a gente já pegou processo que ele chega com saldo zerado? E aqui a gente não tem condição de fazer isso. Lá na DRJ eu fazia, porque lá eu acessava as DECOMPs todas. Só que aqui não dá. A Receita, às vezes você ia retornando no passado e você descobria, não, ele tem 446 mil no livro escriturado, só que ele apresentou DECOMPs e gastou esse crédito. E aí o saldo dele é 0 mesmo. Então, o saldo dele pode ser 446 mil e pode ser 0. Para a gente saber isso, eu acho que o mais recomendável seria fazer uma diligência. O que me confundiu aqui é que ele fala de outros campos. Eu estava imaginando que ele não teria registrado nesse livro esses outros campos de estorno de débitos, outros créditos, estorno de créditos e outros débitos. Não foram preenchidos no PER-DECOMP. Isso aí, mas parece que realmente há uma questão relativa ao saldo credor do período anterior, né? De 446 mil. Então, isso levou... Não, mas ele também fala, Ronaldo, ele também fala desse negócio das notas canceladas, das devoluções. Fala. Isso é verdade, mas... Ele fala disso também. Mas isso ele não provou. Então, aqui, na primeira parte do meu voto, eu estaria dizendo que é uma retificação que ele está querendo, então. Não é? É uma retificação da PER-DECOMP. Apenas que o meu ponto de vista que eu estou defendendo aqui é que não poderia, mas pelo que eu estou vendo já é uma posição consolidada da turma entender que é possível. Não me oporia. Então, já que ele não trouxe essas provas junto com o livro, não me oporia, então, à diligência. Tá. Então você poderia modificar seu voto? Converter em resolução? Converter em resolução. Para apenas... Apenas para verificar o saldo, a correção do saldo credor do período anterior. Em relação a essas notas fiscais, não cabe diligência, porque ele tinha que ter apresentado. Já tinha que ter apresentado agora. Ele tinha que ter apresentado agora.
esse ponto aí que confundiu, mas realmente tem essa questão do saldo inicial. Apenas, então, converter em diligência para a verificação desse saldo inicial. Para que a unidade, para que, à vista do livro de apuração do IPI apresentado, a DRF verifique as razões pelas quais o saldo credor no demonstrativo folha tal era 0. Ou para que fazendo um confronto, para que faça um confronto entre o saldo credor inicial no demonstrativo tal em relação ao livro de apuração do IPI. E isso, então, ultrapassando a DRJ, indo direto para a DRE, fazer esse cálculo e trazer de volta para a gente aqui decidir. Isso. Perfeito. Porque, no caso, a gente não está dando uma decisão em preliminar. Se a gente estivesse dando uma decisão em preliminar, a gente devolveria para a DRJ analisar o mérito. Mas, no caso, não, a gente está pedindo uma diligência. Está pedindo só uma diligência para fazer esse cálculo, para voltar para a gente, para poder decidir. Isso. Tá ok. Eu concordo com essa linha. Obrigado. Opa, obrigado. O voto estava ótimo, foi só essa questão mesmo. Com essa alteração no voto do conselheiro Ronaldo, alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Essa decisão irá se estender... você falou que você disse que os outros processos tinham questões particulares, ou será que isso aí se estende a todos, Ronaldo? Vai se estender a todos. Né? Então se estenderá até o processo, até o item 188 da pauta. Haverá extensão dessa decisão até o item 188 da pauta. O item 189, relatoria do conselheiro Leonardo, Sumatra. Eu pedi vista desse processo. Pois não. Sim, foi vista. Eu pediria, então, Leonardo, se você fizesse Então, nós temos aqui o Luiz Felipe, né? Se fizer só se for possível, como você achar melhor, um resumo, se você também quiser ler todo, como você achar melhor. Claro. Não, eu vou tentar resumir o máximo possível. Deixa eu lembrar só do caso. Não, claro, fica à vontade, você decide aí. Ok. Bom, vamos lá. Vou fazer bem rapidinho, então. O caso da Sumatra é um caso de manifestação de conformidade contra despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento que não homologou declaração de compensação. O PER foi analisado, eu faço aqui a transcrição dos valores, foi apresentada a DECOMP, eu trago aqui o arrazoado, mas se o presidente permitir, eu vou direto ao voto, que eu acho que fica mais claro o motivo da dúvida que levou ao pedido de vista. Claro. Ótimo, então, ele é tempestivo, alega que não participou... tá aqui. Então, recorrente, ela alega que não participou das investigações da Polícia Federal, conhecidas como Broca e Tempo de Colheita, duas operações bem conhecidas aqui do CARF da terceira sessão, de modo que não teve seu direito à ciência, manifestação e participação resguardados. Concluiu que as provas teriam sido constituídas à revelia de sua participação, e aqui eu me volto à alegação genérica sobre vícios processuais que não podem resguardar a recorrente, né? Cabe lembrar que o procedimento é inquisitório, evidentemente. Antes da apresentação da impugnação não há litígio, faço um arrazoado a respeito disso e afasto esse argumento preliminar sobre ofensa contraditória ampla defesa, a preterição do direito de defesa, e em relação aos créditos presumidos decorrentes das aquisições de café de pessoas físicas, é fato incontroverso nos autos que a recorrente adquiria insumos para produção via industrialização por encomenda. Em caso análogo, esta turma já se posicionou pela interpretação restritiva do dispositivo concessor de crédito presumido, não aplicando em caso de industrialização por encomenda. Faço a transcrição de um julgado, acórdão 3401-007-436, de fevereiro de 2020, com posição semelhante, sob relatoria do conselheiro Carlos. Então, se tratando de benefício fiscal, a interpretação que se aplica é a do 111 do CTN, faço a transcrição também do arrazoado,
Então, contratação de serviço de terceiro para realizar a produção não permite a apropriação do crédito presumido de que trata o artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, porque não cumpriria os requisitos da lei. Tampouco há que se falar em violação a não cumulatividades, porque a Constituição não assegura um princípio de não cumulatividade, mas trata de uma técnica arrecadatória bastante específica, diga-se. Texto, de outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições de pessoas jurídicas, posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas, aí eu entendo assistir razão à recorrente. Eu não sei se foi nesse ponto que o Lázaro acabou pedindo vista. Como se Perdão. Foi em relação às notas consideradas inedôneas, inaptas. Pois não, agora eu lembrei. Então, entendo assistir razão à recorrente nesse ponto, como se verifica do acórdão recorrido a manutenção do despacho, deu-se com base em indícios e não em provas. O depoimento da senhora Maria José dos Santos, que parece sustentar o voto condutor em acórdão recorrido, apenas faz prova em relação à cafeira São Sebastião, não demonstrado que houvera fraude e simulação aos demais fornecedores. A existência de fraude nacional no setor da atividade recorrente que é algo reputadamente notório, não pode se levar à conclusão de que ela sabia ou tomou parte do esquema fraudulento, cabendo ao fisco indicar a sua efetiva participação. O próprio despacho decisório faz essa ligação entre o caso concreto e o esquema setorial, sem quaisquer elementos de prova, tirando daí outras consequências jurídicas. Nesse sentido também, voto do conselheiro e ex-presidente dessa turma, Dr. Rosaldo Trevisan, no acordo 3401003099, e também do conselheiro Oswaldo, no acordo 3401007019. A tabela confeccionada pela fiscalização demonstra que a maior parte das empresas questionadas tiveram sua inaptidão declarada com efeitos retroativos em momento posterior ao período de apuração em litígio. Faço a transcrição do resumo da situação cadastral dos fornecedores. Ausente a prova quanto à vinculação específica da recorrente ao esquema fraudulento, deve ser revertida a glosa. E, por fim, eu aplico a súmula 154 com relação ao pedido sobre a atualização pela taxa referencial Selic, e aí eu volto para conhecer, e no mérito da parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a glosa em relação à cafeteira São Sebastião e aos créditos presumidos referentes às aquisições de pessoas físicas. É como eu voto. Então, esse é o resumo, presidente. Não sei se me escapou alguma coisa. Acho que foi ótimo, o Luiz Felipe compreendeu a matéria. Ok. A vista que eu fiz, Leonardo, foi em relação a esse ponto específico. Vou ser tentar ser o máximo possível sucinto. Você acabou de ler aí, no seu voto, os itens 12 e 13, né? De outro lado, a relação ao crédito da de aquisição de pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas. Entendo assistir razão à recorrente. Como se verifica da leitura do acordo, a manutenção do despacho recorrido deu-se com base em indícios e não em provas. Aí fala em seguinte a questão do depoimento da senhora Maria José, que parece sustentar o voto condutor, faz prova apenas em relação à cafeteira São Sebastião. Eu concordo com isso, mas acho que não influencia. Não demonstrado que houvera fraude e simulação em relação aos demais fornecedores. Também acho até que não teve a demonstração, mas também acho que é irrelevante. Mas a questão a que eu me peguei aqui foi mais em relação ao item 12 meu. Eu acho que essa demonstração do depoimento, se faz prova apenas cafeeira, essas outras cafeeiras, se foi comprovado ou não, a questão do meu voto, que eu vou divergir do seu, devido à vênia, é porque houve um ato contra o qual fato incontroverso, esse fato não foi revertido ainda que eu saiba, nem administrativamente, não está nos autos que isso tenha sido revertido, nem administrativamente e nem judicialmente, em relação à declaração de inaptidão dessas empresas da operação. Aí a gente não entra no mérito se está correto, se não está, se elas eram fraude, se não era fraude. Foi declarada inapta, tem ato declaratório executivo. E aí temos um repetitivo que trata da matéria. É o recurso especial 1.148.444 de Minas Gerais, relator ministro Luiz Fux, em que ficou fixada a seguinte tese.
Poxa, para não perder tempo, eu teria que procurar aqui onde é que está especificamente a tese. Mas a questão de diversos outros julgados é que o que é o argumento do recorrente? Ele argumenta o seguinte em quase os casos. Ora, quando eu comprei do fornecedor, ele não era inapto. Então, como é que eu ia saber que eu estava... Poxa, mas eu comprei de uma empresa que estava tudo ok, porque a declaração, como você falou, a declaração de inaptidão, ela foi retroativa. Ele operou efeitos retroativamente. Então, o contribuinte tem essa alegação. Isso acabou parando no STJ, né? Essa decisão no STJ. E aí ficou decidido o quê? É um julgamento referente ao ICMS, mas a lógica é a mesma. O Conselho, o CAF, tem estendido esse mesmo raciocínio para todos os outros julgados de todos os outros tributos. Ora, tudo bem. O contribuinte de boa-fé, ele não pode ser penalizado porque ele estava confiando que estava fazendo uma operação legítima. Ele não tem bola de cristal, não pode adivinhar o futuro. Mas aí, em contraposição, tem uma exigência feita na tese fixada no repetitivo, de que seja comprovada a veracidade da operação de compra e venda. Contratos, transferência bancária, pagamentos, conhecimento de carga rodoviário, uma série de documentos. Até onde eu entendi aqui, pelo que eu li, aí você, como é o relator, você pode esclarecer, o que eu entendi é que não tem outras provas. A alegação dele é basicamente sustentada no fato de que, na época, ele não sabia. Só que a gente tem um repetitivo dizendo que isso não é o suficiente para demonstrar boa-fé. Eu passo a palavra ao primeiro pediu a conselheira Fernanda. Eu vou botar uma ordem aqui, desculpa se não foi exatamente essa, tá? Fernanda, Oswaldo e Luiz Felipe. O som, você está sem som. Opa, esse caso aqui, só para deixar claro, ele não é um lançamento, não é uma auto-infração. Ou é, Léo? Não é, né? Não é porque eu tenho auto de infração, por isso que eu estou em dúvida. É auto de infração. É auto de infração, porque aqui está como se fosse colocou manifestação de inconformidade, eu fiquei na dúvida por isso. Não é uma auto de infração. É uma não manifestação de conformidade. Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. O que me preocupa é que eu tenho casos idênticos a esse, e aí na verdade eu quero fazer um esclarecimento de fato contigo, que é o fato de que quase todos os meus processos, eles foram baseados num TVF padrão, em que 90%, gigantesco, em que 90% ele passa falando das operações e de forma super genérica. Aí, no final, ele coloca pela primeira vez o nome do contribuinte, faz uma análise super rápida usando um mero exemplo, e depois ele já conclui que houve má fé. Pela forma como foi construído, me parece que não poderia ter sido feito da forma como foi. Independentemente do repetitivo se colocar dessa forma. Porque a verdade é que a construção da fiscalização, ela é baseada em mera presunção. E má-fé não se presume. A menos que existam indícios que são colocados nos autos, o que não acontece aqui. Diferentemente do caso aí que o próprio Leonardo já colocou como diferente. Então, me parece aqui que o ônus probatório, para mostrar, está um pouco inverso. Oswaldo. Corroborando com aquilo que o Lázaro falou, e no precedente citado pelo conselheiro Leonardo, que é de minha relatoria, e que aparentemente a situação é muito semelhante, bem disse o conselheiro Lázaro. Na verdade, o precedente é o RESP 1148444-MG, de relatoria do ministro Luiz Fux, é o tema 272, de repetitivos, e ele deu origem à súmula do STJ 509, que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de CMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada idônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda. E no próprio acordo eu faço justamente essa ressalva. Eu falo, olha, A, tem que ter a boa-fé, e B, tem que ter a veracidade da operação. E tem, para PIS e COFINS,
tem norma própria, é o artigo 83 de alguma lei, mas eu sei que é o artigo 83, e que diz muito semelhante ao repetitivo do STJ. É por isso que ninguém cita. Mas ele diz algo muito semelhante. Então, aí eu faço a mesma pergunta que o conselheiro Lázaro, ao conselheiro Leonardo, é que, tudo bem, me parece que o contribuinte está de boa fé, isso é indubitável, mas para aproveitamento de notas declaradas inidôneas, é a boa fé mais a veracidade da operação. E aí eu devolvo, tem prova da veracidade da operação? Nota fiscal, contrato, qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa basta. Comprovante de entrega do café, conhecimento de transporte, qualquer coisa para mim serve. Passar a palavra, antes do conselheiro Leonardo responder, já passar a palavra para o conselheiro Luiz Felipe, em seguida o conselheiro Ronaldo, e aí o Leonardo, se você conseguir aí, vai escrevendo aí as perguntas que o pessoal está fazendo, aí você responde todo mundo de uma vez só. Luiz Felipe, depois o Ronaldo. Já está sanada a minha dúvida, obrigado. Então tá. Ronaldo. Nessa mesma linha de não bastando só a boa-fé, mas comprovar a realidade da transação, a própria instrução normativa de declaração de inaptidão já confere os requisitos. Então, por exemplo, no artigo 48 da IN 1863, não sei se é a vigente na época, mas elas vão se repetindo isso aí. Ela diz assim, no parágrafo 5º, quer dizer, a empresa declarada inapta, os documentos emitidos por ela são inidôneos. Aí o parágrafo 5º diz assim, o disposto do parágrafo 1º não se aplica aos casos em que o terceiro interessado adquire bens, direitos e mercadorias, ou tomador de serviço comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens. Então, existem esses dois requisitos. Tudo bem, você comprou de uma empresa que foi declarada inapta. Então, em tese, vamos dizer que está sob suspeita a própria transação. Mas aí você comprova que pagou o preço e que recebeu aquela mercadoria. Então, aí, no caso, se afasta essa inidoneidade e ele pode computar a transação como uma transação normal. Só reforçando, eu acho, viu, Ronaldo, que realmente eu não estava me lembrando que isso estava em instrução normativa. Parabéns pela intervenção, foi muito bem feita você verificar isso aí, mas me parece que se a gente pesquisar no site do CARF, eu acho que essa é a jurisprudência dominante do Conselho. Divergindo um pouco do conselheiro Oswaldo, não basta qualquer documento, seria comprovante de pagamento, comprovante de recebimento, que aí poderia ser o quê? Imagino que a gente já discutiu aqui sobre documentos unilaterais, né? Ele próprio emitiu um documento dizendo, olha, eu recebi, não me parece muita fé nisso, né? Mas um conhecimento rodoviário de carga, aí sim. Aí é um documento seguro que você dá para confiar. João Paulo, passo a palavra. Os que me antecederam já trouxeram uma discussão bem interessante a respeito. O conselheiro Leonardo já confirmou no caso, eu não estou conseguindo, por alguma razão travou aqui, não estou conseguindo abrir o processo para confirmação que é auto de infração, né, conselheiro Leonardo? Ou que não é auto de infração, você disse que não é. Então, ok, então não é auto. Apenas citando aqui, presidente, o que o Ronaldo falou e o que o Oswaldo falou, se me permite, a declaração de inaptidão, ela por si só não gera uma necessidade de que a prova da ocorrência da compra e venda precise estar carreada de uma forma robusta, como peço venha para divergir do seu posicionamento, presidente.
E dentro do próprio repetitivo, conforme o conselheiro Oswaldo já muito bem elucidou, né, que gerou aqui a súmula 509, tema 272, mas precisamos também analisar, dentro da própria decisão do colegiado, e aqui eu faço algumas observações nesse sentido, se me permitam, o seguinte, assim, abro aspas, ministro relator Luiz Fux, que isso foi convertido. Então, isso precisa, também, a razão de decidir precisa aqui estar claro. A mera declaração posterior de idoneidade documental não constitui razão suficiente por si só, capaz de prejudicar o exercício de creditamento do ICMS, sobretudo porque está previsto nas exceções à regra de não cumulatividade, quando tratando de terceiro interessado ou de boa-fé. Então, eu só precisaria, na minha aqui, intervenção, dizer que o mero fato de inaptidão significa dizer, olha, até então eu estou entendendo que o negócio jurídico se perfez de uma forma completa, íntegra. O fato de ter sido declarado inaptidão, agora você tem a necessidade probatória, digamos assim, contrária de demonstrar de uma forma mais robusta ainda que ocorreu. Então, eu também quero aqui concordar com o conselheiro Oswaldo em dizer, qualquer documento que permita nós mantermos os fatos do caso, boa-fé, estamos falando de terceiro de boa-fé, para que essa boa-fé seja considerada de má-fé, ou seja considerado, como também o próprio presidente já elucidou dos pontos que ele entende como não relevante, de que fraude demonstrada, etc., etc., veja, que isso precisa ter provas suficientes para dizer que não teve a boa-fé. A gente está partindo aqui, nesse primeiro momento, da boa-fé. Então, eu devolvo a palavra, presidente, se puder ser repassado ao nobre relator, para esclarecer se há algum documento nesse sentido, né, para nós. Muito obrigado. Obrigado também, João. Conselheira Fernanda pediu a palavra. Não, na verdade, foi uma observação de que a fiscalização aqui, ela fez uma série de solicitação de informações. Então, ela intimou o contribuinte a apresentar uma série de provas, mas ela nunca questionou o contribuinte sobre a veracidade dessas informações. Inclusive, ela pediu uma série de planilhas sobre as operações que ela utilizou para glosar, mas em nenhum momento ela trouxe para discussão, na apresentação de provas, qualquer tipo de questão que ela deveria ter feito, já que ela abriu espaço para discutir quais documentos deveriam carregar os autos para fins de convencimento. Bom, Leonardo, agora você vai ter a missão de responder tudo isso aí. Bom, primeiro, olhando aqui o termo de verificação, isso daqui não é um auto de infração e também não é aquele auto de infração padrão que a gente costuma ver dessas operações. Ele é bem sucinto, inclusive, ele vai ponto a ponto, mas eu vou ler um trecho dele que eu acho que deixa bem claro qual foi a linha do raciocínio, para depois a gente tentar ver o que o contribuinte trouxe também. E aí, a cada um ver se é o suficiente ou não. Aspas, não se está negando a efetividade das aquisições de café ou que os pagamentos comprovados tiveram outra finalidade, mas sim que as aquisições foram efetuadas de pessoas inidôneas e o contribuinte sabedor desta situação. Isso porque em nenhum momento foi posto em xeque a existência da operação de compra de grãos. Então, a gente tem esse ponto de partida, né? Na verdade, o que a gente tem aqui é uma decisão que ela está baseada em declarações, informações, alguns documentos que não dizem respeito diretamente para essa empresa e são informações muitas vezes emprestadas, né? E além disso, a gente tem aqui inclusive questão de prova oral, né, que foi feita em desfavor da recorrente, né? O que dificulta inclusive a formação de uma acusação mais fundamentada. Agora, quando a gente vai para manifestação de inconformidade,
ela junta algumas provas, ela não vai ponto a ponto, não. Lá para a página 990, vocês vão encontrar uma série de notas fiscais demonstrando que houve operação, mas algumas operações, não todas as operações. Então, aí é verificar se é o suficiente, né? Então, a partir da página, a documentação da manifestação de conformidade começa a partir da página 1188, né? Presidente, posso só fazer um adendo ao que o conselheiro Leonardo disse? Claro. Embora já considere suficiente a fiscalização de piso, que está mais próximo do contribuinte, dizer a operação houve, existiu de fato, está superado. Ele está fiscalizando lá perto, do lado do cara, no ombro do cara, diz que existe, existe. Quem sou eu para dizer aqui em Campinas, no ar-condicionado, que não existiu, se o cara que está lá do lado diz que existiu? Esse é o ponto 1. E o ponto 2, aí só a partir da página 72 do documento da manifestação de conformidade, aí além das notas fiscais, que o conselheiro Leonardo muito bem aponta, ele junta o maneio de entrada, ele junta transações bancárias, ele junta notas fiscais, como chama? Como chama aquele negócio que você faz? Nota fiscal, não é nota fiscal, você usa o papel carbono, o carbono da nota fiscal, de quando é escrita, ele traz uma série de outros documentos, evidente, pela quantidade de operações, por amostragem, mas para mim isso já ultrapassou, assim, né? Já nem precisava disso. A fiscalização de piso diz existiu, quem sou eu para dizer que não existiu? Presidente, se você me Mais alguém? João Paulo? Em outras palavras, tanto o conselheiro Oswaldo e Fernanda, nas suas colocações, trouxeram que já há um pressuposto da existência da operação. E aí, o que a fiscalização pede são documentos a mais, mas nunca questionando se isso existiu ou não. Bom, vou fazer minha última consideração aqui. Alguém tem mais ninguém com a mão levantada, né? É só pelo seguinte, pessoal, a turma, ainda voltando à ressalva que o conselheiro Ronaldo viu, da instrução normativa que determina o que se considera necessário para comprovar a veracidade da operação, a gente tem um julgado aqui dessa turma, relatoria minha, foi o acórdão 3401-005-753, de dezembro de 2018. Aí, nesse relatório, essa decisão foi unânime, a gente negou o provimento e falou-se o seguinte aqui, ó, item 10 do relatório, do acórdão. Como se verifica, deveria o recorrente, no presente caso, ter comprovado a efetivação do pagamento, do preço respectivo e o recebimento dos bens. Exatamente como está na instrução normativa que o Ronaldo citou. Entretanto, limitou-se a apresentar documentos com o objetivo de comprovar a escrituração das notas fiscais inidôneas, ou seja, apresentou sua situação contábil, e o recolhimento do IPI devido no período pela empresa fornecedora. A escrituração das notas fiscais inidôneas e o recolhimento do IPI devido são obrigações autorizadas pela legislação, postagem de documentos apesar de fazerem prova a favor do emitente, fazem prova a favor do fisco. Cito os artigos. Para que as notas fiscais possam fazer prova terceira, é necessário que siga o procedimento até no artigo 82, parágrafo único da Lei 9.430, com a comprovação cumulativamente da efetivação do pagamento do preço e preço respectivo e do recebimento dos bens, o que efetivamente não foi realizado pelo contribuinte. E trago aqui dois acórdãos. Eu tinha me esquecido disso, eu vou pedir licença rapidinho para a gente ver se isso, além da instrução normativa, se isso está na lei também. Artigo 82, parágrafo único da Lei 9.430. Mas eu só entendi sobre o objeto desse seu acórdão. Exatamente a operação de café, a mesma situação? Não, é Colgate. É Colgate, é operação inidônea, comprovação de operação
em que os créditos não foram admitidos porque as notas fiscais foram consideradas inidôneas. Mas por que motivo? Porque aí a inidoneidade da presunção foi baseada no quê? Não. Porque esse fato me parece um pouco diferente, só para eu entender. A CNPJ está fechada. Tá, vou tentar fixar aqui o critério. É como eu tinha falado até no início, eu já tinha comentado isso. Por que eu falei que as outras questões não eram tão relevantes? Porque existe ato declaratório executivo dizendo que as notas fiscais são inidôneas. Então, até o momento, a não ser que o contribuinte, o relator, se alguém tenha alguma decisão judicial ou administrativa, ao contrário, se a decisão está correta, está errada, se foi justa, se não foi, o que importa é que tem um ato declaratório e as notas são inidôneas. Isso é ponto em controvérsia, não há como ir contra isso. Estando partindo dessa premissa de que as notas são inidôneas, em que situação pode ser conferido crédito ao contribuinte? Aí tem o repetitivo. O repetitivo diz essa situação. E aí ele faz essa exigência de comprovar a veracidade. E agora eu só quero ler rapidinho aqui, Lei 9.430, artigo 82. Presidente, enquanto você está vendo aí a lei, só um esclarecimento. Rapidinho, João, que eu já encontrei aqui. Artigo 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade dos documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. Aí vem o parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou tomador de serviço comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos, mercadoria e utilização de serviço. Então, isso, o Ronaldo achou a lei, a extensão normativa, mas na verdade isso tem previsão legal, tá em lei isso aí. Passo a palavra ao conselheiro João Paulo. Que você acabou de mencionar, presidente, que no caso concreto houve um ato unilateral de declaração de inidoneidade das notas fiscais. A minha pergunta isso aconteceu ou houve um ato declaratório de inaptidão da empresa? Isso é um pouco diferente, a meu ver. Porque, veja, o ato declaratório é de que ela é inapta. O fato dela ser inapta, então aí já estamos pressupondo que as notas fiscais são inidôneas. A meu ver, tem uma diferença aí, presidente. Bom, aí eu acho que você me precisa... Eu vou ter que repassar isso aí para o Leonardo, porque, para mim, isso é matéria de fato. A gente aí já está começando a criar situações, teses de defesa para o contribuinte. A gente não pode estar criando teses de defesa do contribuinte. Aí a gente perguntar, Leonardo, esse questionamento do João, isso foi feito pela empresa? A empresa questionou isso? Porque, assim, até o que o relator passou para a gente apenas foi que as notas fiscais foram declaradas inidôneas e que, por esse motivo, não foram aceitas para comprovar acreditamento. A essa pergunta que você me fez, João, eu não sei te responder. Isso aí, só o Leonardo que fez o processo é que ele pode te dizer isso aí. Tem Ronaldo, inscrito, e Oswaldo. Ronaldo, depois Oswaldo. João, porque são muitos desses processos de café, né, que nós também enfrentamos lá na primeira instância, mas, regra geral, e aqui também ocorreu isso, existe uma série de indícios que levam que aqueles fornecedores não existiam, de fato. Era apenas um escritório noteiras, né, que se chama. Então, elas foram declaradas, essas pessoas jurídicas foram declaradas inaptas. E como consequência dessa inaptidão, aí foi a fiscalização. Falou assim, olha, essas empresas foram declaradas inaptas. Logo, as suas notas fiscais provenientes dessas empresas vou declarar inidôneas. Elas não servem para comprovar a transação. O que a IN e agora o presidente demonstrou, que está na lei também, é que é o seguinte, isso não é uma presunção absoluta. É inapta a empresa, a nota passa a ser inidônea. Porque aí é a questão do terceiro de boa-fé. Ele pode comprovar através do pagamento do preço correspondente àquela nota e do recebimento dos bens, no caso aí o café. Comprovando isso, essa inidoneidade do documento, não a inaptidão do fornecedor, mas a inidoneidade do documento
deixa de valer, de prevalecer. Eu posso só fazer uma consideração, presidente, ao que o Ronaldo acabou de falar? Tudo bem, Oswaldo? Posso passar para o João? Vai lá, João, fala. Eu agradeço o esclarecimento, conselheiro Ronaldo, e deixo aqui muito claro, para isso também ficar fixado, presidente, eu não estou buscando realizar nenhuma tese a favor ou criar o que não está nos autos, tá? Claro. Meu questionamento, inúmeras vezes, inclusive, eu também já participei dessa turma, nesse sentido, é que nesse voto que você trouxe eu não estava ainda, mas já participei, nós declarando, né, que não houve, que foi fraude, etc., quando nós temos a materialidade demonstrada. A minha pergunta foi, quando a sua manifestação aqui ocorreu, e aqui também ficou claro para o Ronaldo, é que nós já estamos partindo do pressuposto que as notas foram declaradas idôneas, e o ato unilateral não foi disso, foi da inaptidão, que é diferente se eu tiver um documento de uma nota fiscal que ela foi forjada, que ela foi criada, ou seja, a própria nota fiscal, por alguma razão, ela foi criada, que não é o caso, é uma consequência da declaração de inaptidão. Era apenas esse esclarecimento, mas ficou muito claro, era apenas isso. Muito obrigado. Muito bem, João. Já que a pergunta está no ar, é isso mesmo, o Ronaldo ele foi muito feliz. É uma inaptidão aqui que é da declaração das empresas que acabam levando a uma inidoneidade dos documentos, e isso está no artigo 48 da 9402. Esse que é o caso. Não é falsidade, nada disso, não. Obrigado, Leonardo. Finalmente, a palavra vai para o conselheiro Oswaldo. Presidente, é só para entender o alcance da divergência. Todos nós concordamos que a súmula repetitiva é aplicável, todos nós concordamos que precisa ter a boa-fé mais a veracidade da operação. A divergência entre nesse caso, comprovação da veracidade da operação ou não. O contribuinte juntou romaneio de carga, transferências bancárias e alguns carbonos das notas fiscais com manifestação de conformidade. E a fiscalização de piso, lá embaixo, disse que as operações eram verdadeiras. Então, a nossa divergência é sobre prova, não é sobre matéria de direito. É isso que nós vamos decidir. Perfeito? Então, eu estou prontinho para votar. Podemos fazer até, então, uma diligência para que a unidade, com base nesses documentos que foram acostados, que veja bem, tem diversas notas fiscais que foram declaradas. Por aí, o que é que aconteceu? O contribuinte fez um pedido de ressarcimento, restituição, não sei. Ele fez esse pedido. Então, quando ele preenche a PER-DECOMP, ele tem que listar as notas fiscais. O sistema fez o batimento e identificou que aquele CNPJ daquela empresa estava declarado inapto, então aquelas notas fiscais eram inidôneas. Aí o que é que acontece? Ou o Leonardo já tem isso pronto, porque o contribuinte fez, ele pode demonstrar a gente, ou a gente teria que pedir uma diligência para que a unidade preparadora verifique se para cada nota fiscal utilizada pelo contribuinte para gerar crédito, existe a comprovação nos autos do pagamento e da veracidade da operação. A gente pode chegar e do recebimento. A gente pode chegar à seguinte conclusão após uma diligência dessa. Olha, sei lá, parcela das notas fiscais tem comprovação do pagamento e tem comprovação do recebimento. Então, reverte-se a glosa. E outra parcela não tem comprovação de pagamento e do recebimento. Mantém-se a glosa. É uma possibilidade. Vou passar a palavra na sequência, Leonardo e logo em seguida, Fernanda. Só no mesmo sentido do Oswaldo, tentando entender onde está a controvérsia, porque, pelo que eu havia entendido, se a gente demonstrar aqui que a nota era inidônea, pela sua interpretação do repetitivo, não haveria como tomar o crédito, independentemente da comprovação efetiva da operação, que ela aconteceu. É isso? Acho que não. Ao contrário. Todo mundo, acho que aqui chegou à conclusão de que, demonstrando que a operação aconteceu, a tomada do crédito é possível. Sim. Se para cada, é o que eu te falei, se para cada nota fiscal que está listada na DECOMP tiver o respectivo, o contribuinte pode fazer uma tabelinha em Excel, planilhazinha de Excel. Aí ele faz o quê? Nota fiscal, número tal. Aí ao lado ele bota numa outra coluna. Pagamento
transferência bancária número tal, pagamento em cheque, sei lá, e anexa esse documento. E vai fazendo assim, nota fiscal a nota fiscal. E numa terceira coluna, ele colocaria com qual o comprovante que ele tem que receber. Tem um conhecimento de cargo de que a mercadoria chegou aqui. Não sei, comprovante ticket de pesagem na entrada da fábrica. E ele colocaria e faria a relação de tudo isso. Aí, só que o que acontece? Aí a gente tem que saber, com base no que está nos autos, né? Porque aí o contribuinte não pode agora, a essa altura, sair correndo para pegar, que aí ele vai estar produzindo a prova agora. Mas se já tem isso nos autos, o que é que foi alegado aqui? Existem alguns comprovantes de pagamento. Pô, se existem alguns, não basta existir alguns, tem que existir todos. Se existir todos, a gente dá o crédito integral para ele, reverte a glosa. Se só existe uma parte, reverte uma parte. Espero ter respondido sua pergunta. Então, sendo isso, eu mantenho meu voto. Eu acho que com o que a gente analisou até agora, é possível afirmar que essas operações aconteceram, até pelas próprias afirmações do auditor fiscal. Então, eu mantenho o voto, mas é possível que para alguém isso não seja suficiente, seja necessário baixar em diligência, mas para mim é suficiente. Tá bom, obrigado, Leonardo. Conselheira Fernanda. Não, na verdade, eu acho que a gente já está se encaminhando para o voto. Eu só queria entender de ti, Lázaro, qual vai ser o teu posicionamento, porque no começo tu trouxeste a questão de que seria pela negativa de provimento. Aí agora você está trazendo a questão de uma possível diligência, mas me parece que, mesmo que a gente vote contra a diligência, você vai aceitar pelo menos o que está nos autos de documentos. Ou você vai glosar mesmo aquilo que está comprovado nos autos que você quer que a diligência baixe para fazer? Não. Se está comprovado nos autos, eu concordo em reverter a glosa. Então tá, então assim, vai ser ou um provimento parcial só para dizer o que está nos autos ou para diligência, é certo? Você vai mudar de qualquer forma o seu voto de vista original. É só para esclarecer, porque não... Aí eu daria não seria uma negativa de provimento. Eu daria um provimento parcial agora e líquido. Revertendo a glosa unicamente das notas fiscais que estejam comprovados o pagamento e o recebimento. Aí alguém iria pegar isso, aí aquela situação meio escura, né? Aí tem a unidade de origem, essa planilhazinha que eu falei que o contribuinte iria fazer, aí vai ser o auditor que vai pegar. Então, a princípio, a gente vai votar diligência versus provimento, é isso? E aí, num segundo momento, é isso? Não, por uma regra processual, né, Leonardo? A gente tem que votar as três. Só que eu estou fazendo duas propostas. Eu não estou entendendo qual que é a terceira, entendeu? Você não está conseguindo dizer como é que ficaria. Eu não posso apresentar duas opções, né? A gente vota, e aí a gente vê o que dá. Se derem 3, a gente faz uma segunda rodada. Não, mas é que ele não pode propor 2. Ele tem que chegar a uma única conclusão. A gente não sabe se concorda ou discorda, né? Mas aí, processualmente... Última questão. Processualmente, o que é que a gente tem feito aqui sempre? A gente, então, vamos supor, primeiro apresentar uma proposta de diligência, aí a gente vai votar. O que é que acontece com uma proposta de diligência rejeitada pela turma? Passa-se a votar o mérito. Aí, nessa votação do mérito, eu iria divergir. Mas você não é o relator. Você só pode votar uma diligência primeiro se você for o relator. Na verdade, os conselheiros, eles ou concordam ou divergem do relator. E aí depois a gente vê o que deu. Agora, só uma última questão. Aqui embaixo, a gente está falando de diligência e da extensão do que o contribuinte poderia ou não trazer, né? A acusação fiscal foi: você não pode tomar crédito da nota fiscal inidônea em decorrência da inaptidão do contribuinte, do fornecedor. Ele se defendeu disso. Em nenhum momento aqui a operação não aconteceu. Então, como a gente está criando um novo critério, talvez fosse o caso de abrir essa possibilidade. A gente está muito próximo aqui de uma dilação probatória, mas aqui é um critério novo. Tem que tomar esse cuidado, né? Você iria propor alterar seu voto e fazer essa proposta, então? Se for possível a gente permitir essa coleta de documentos, aí, entre aspas, verdade material mesmo,
Aí sim. Mas aí seria uma coleta, inclusive o contribuinte poderia juntar novos. Aí o contribuinte junta, aí a próxima turma que tiver aqui pode ou não aceitar. Tá, então. Na diligência, não é incomum. Na diligência, independente dos termos que a gente coloque, não é incomum que a fiscalização intime ele a apresentar. E aqui eu não acho que haja algo de errado em ele apresentar o pedido de crédito dele, se a fiscalização quer esclarecimentos, ele apresenta, por que não ser apreciado isso? E eu, assim, a princípio, eu votaria pela diligência, até porque o despacho decisório fala de aparente correção. Ele não se manifestou taxativamente sobre a correção. Então, estaríamos, assim, chancelando uma dúvida. Eu acabei ficando numa situação assim, que como eu tenho que decidir o que é que eu vou propor de divergência, a minha divergência, então, vai ser no sentido de, nessa questão específica, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas unicamente em relação às notas fiscais em que haja nos autos comprovação de pagamento e de recebimento da mercadoria. Fixei a minha divergência. Estamos prontos para votar? Sim. Então, presidente, só para fixar o que as pessoas vão concordar ou divergir, minha proposta, então, eu altero para uma diligência para coleta de documentos, e a gente abre, não restringe. E você já vai votar, porque você tem as provas pré-constituídas aqui no processo, que dá para a unidade separar o joio do trigo. Tá, então agora temos fixada duas propostas, duas teses, a sua agora você reverteu para diligência, só com a diligência ampla, em que o contribuinte pode juntar novos documentos. Ok, tá feita então as propostas. Tá, vamos lá, João, fala, João. Como o conselheiro relator está mudando aí a proposta dele, eu até pergunto a você, presidente, se eu posso continuar mantendo o voto dele original, tá? Porque, então, eu quero abrir aqui a terceira, e faço isso com a máxima humildade possível, por isso que estou perguntando a todos, porque, veja, duas questões aqui. Duas questões aqui. Que nós não estamos, nós aqui estamos, mas a fiscalização de origem não questionou esse fato. O conselheiro Oswaldo já deixou isso muito claro nas manifestações dele. Ou seja, não houve o questionamento da ocorrência ou não. E o contribuinte não fez essa defesa. Aí vamos lá, estamos em 2020. Só um segundo, João, só um segundo. Só queria avisar a todos que com o final da manifestação do conselheiro João Paulo, a gente vai ter que encerrar o debate, tá? A gente vai ter que ir para a votação, não dá para estender mais isso, por favor. Só para não... Vai ser que é alguma perseguição. Vai lá, João, termina. Obrigado, presidente. O que eu quero dizer apenas os pressupostos da ocorrência estão, inclusive, pela própria fiscalização, que ocorreu. Então, nós estamos em 21/10/2020, dizendo que a diligência será para apresentar algo que já foi apresentado por amostragem, e aqui eu só preciso destacar o que a gente já disse aqui quanto ao voto, tema 272 e súmula 509, o que levou a isso. Então, nós estamos há mais de 5 anos depois, solicitando que o contribuinte traga documentos que, inclusive, as notas eram físicas da época, sob pena de sequer considerar que houve a ocorrência do negócio. Então, eu estou, na minha opinião, e não é tese, achando que é um fardo pelos autos, pelo que a gente está olhando os autos, eu consegui abrir aqui o e-processo, de que isso já é um pressuposto da fiscalização de que ocorreu. E o contribuinte juntou aos autos a defesa sobre aquilo que já estava como pressuposto. Então, eu queria só trazer à baila que vou abrir uma terceira vertente, então, de manter aqui o voto do relator incólume como estava de origem. O conselheiro João Paulo, então, abre uma terceira tese para acolher integralmente, para dar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Carlos, como vota?
Eu entendo que eu vou votar com o relator pela diligência. Entendo que, como se trata de processo de ressarcimento, é um controle de legalidade, não é defesa versus acusação. Então, uma diligência para fins de prova, dúvida acerca da prova do crédito, é plenamente realizável, não é uma questão de inovação de fundamento, a gente tem até jurisprudência sobre isso. Como voto. Obrigado, conselheiro. Oswaldo. Rapidinho, no caso em específico, nesse caso, tendo visto especificamente esta discussão, para não abrir asa para nenhum outro tipo de voto, eu acompanho o relator pela diligência. Conselheiro Luiz Felipe. Presidente, também vou acompanhar a diligência. Obrigado. Conselheira Fernanda. Eu também vou pela diligência. Conselheiro Ronaldo. Diligência, senhor presidente. O conselheiro João Paulo, ele já externou aqui a terceira vertente. O Leonardo também, e eu também, somos os três últimos, né? Então, foi vencido aqui. Aí teremos que fazer uma nova rodada, né? Um de vocês dois vai ter que aderir. Na verdade, a rodada vai acabar sendo uma só, porque vocês já estão no final da rodada, só sobrou vocês. Não, sim, já é. Então, só que João Paulo, Léo e Lázaro, cada um já tem um voto. Então, vai ficar os três teses. Não, mas você sabe que não precisa, né? Porque tem que aderir a uma das duas correntes majoritárias, mas como vocês são isolados, aí prevalece a outra, vocês não precisam fazer adesão. Exatamente. Vocês dois. Vocês são vencidos. Vencido eu e o presidente. Então, no caso... sim. Só para efeitos de redação aqui, vamos lá. Vencido o conselheiro Lázaro, que votava pelo parcial provimento. Mas aqui foi... É porque é o seguinte, tem mais de um aspecto, né, Léo? Não é uma matéria só. Não, mas é só essa. Dava provimento exclusivamente para as notas comprovadas, né? Porque o resto está negando provimento. Mantenham a glosa. Mas se a gente vai baixar em diligência, tem que ter resultados dos outros votos? Não, tá. Não tem. Mas tem que ter vencido. Tem que informar quem são os vencidos e como são dois, cada um com uma tese diferente, dizer qual era o voto de cada um. Bem sucinto. Precisa dizer como era que votava cada um? Pode colocar o João que dava provimento e vencido o Lázaro que dava provimento parcial, exclusivamente. É que o provimento do João também era parcial, porque o teu voto inicial era provimento parcial, né? Os dois são parcial. Nesse ponto era integral, né? Mas ele era parcial. Eu abro mão de manifestar o motivo do meu provimento parcial. Você abre mão também? Vencidos os dois que davam provimento parcial. É melhor assim. Pronto. Resolve, em relação, então, ao processo, o item 189 da pauta, recorrente Sumatra, comércio exterior, resultado que vai se estender para os itens 190 até 202, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, vencidos os conselheiros João Paulo e Lázaro, vencidos os conselheiros João Paulo e Lázaro. Ok. Fechar essa e abrir a outra? 6 horas em ponto? Vamos lá? Tá. A Patrícia tem que sair, né? Patrícia? Oi, presidente. Já está no seu horário, são 18 horas, então eu vou te pedir te agradecer pela assistência hoje, pelo apoio, e pedir para encerrar a gravação. Nós vamos levar mais uma meia horinha aqui. Ok, presidente, gravação interrompida.